Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Vamos falar um pouquinho do técnico português que entra na pauta do Flamengo. Eu tô falando do Rui Vitória. Rui Vitória tem um histórico que não combina com o Flamengo. Eu acho inacreditável, voltando a falar da gestão, né? Porque a minha crítica número 1 aos jogadores, a crítica número 1 vai sempre na gestão. Aliás, inverte. Número 1 para a gestão, número 2 para os jogadores. É impressionante como a gestão Landim escolheu técnicos com perfis tão diferentes. Abel Braga, Jesus, Domi e Ceni. Eles quase não têm pontos de compatibilidade na filosofia. Rui Vitória seria um quinto caminho aberto. É inacreditável que esse nome esteja na pauta do Flamengo. Ah, ele é português. Ah, ele treinou o Benfica. Ah, ele foi campeão em Portugal. Ah, ele conhece o Gabigol. Brigou, né? Ah, ele é inimigo do Jesus. Requisito? Oi? Agora, virou pré-requisito, né? Outro dia o Vasco trouxe um técnico português, todo mundo viu que foi. O Cruzeiro teve técnico português, a maioria dos técnicos portugueses. Santos, né? O Santos também teve. O Santos trouxe o Gesualdo. O Jesus é um gênio, né? Independente da nacionalidade do cara. Não é porque o Rui Vitória é português que ele vai ser o novo Jorge Jesus. Túlio, como é que você recebeu essa informação aí de que o Flamengo estaria acompanhando a situação do Rui Vitória, que treinou, o último clube que ele treinou foi o Al Nassr? Rafa, assim, eu acompanhei com estranheza, né? Com estranheza, mas também com um pouco de felicidade, olhando para o lado positivo de que a diretoria, como a gente tem falado, eles estão se movimentando, estão conversando, não só demitiram o Ceni, porque eles não sabem definitivamente o que fazer. O Rui Vitória envolveria primeiro essa questão, e aí, antes da gente talvez falar de perfil, essa coisa toda, se aprofundar mais nele, na pessoa dele, né, no caso do profissional, é que primeiro teria que resolver essa questão. A gente chegou a comentar isso um pouco ontem, o Kika também falou, dessa questão com o Gabigol. Claro que você não vai fazer a vontade do jogador, chegar lá e falar, irmão, não quero e acabou. Tu vai ter ali uma conversa dos dois lados, né? Você sabia lá do Rui Vitória a situação lá do Gabigol e vice-versa, né? Tem uma conversa ali para saber de fato como é que é a situação. Porque, assim, vocês imaginam, por mais que eu concordo muito com o que o Kika falou ontem, de que você não tem que fazer vontade de jogador, mas você imagina o Gabigol falar assim, olha, com esse cara eu não trabalho. Como é que vai ser? Entendeu? Como é que vai ser? O Gabigol foram mais de 100 milhões investidos. Como será isso? E aí também tem um outro aspecto, que até me lembro quando o James Del Bosque, eu falei assim, vai lá e bota um caminhão de dinheiro, acho que foi no Abel Ferreira, tem a questão da grana. O Flamengo, a gente sabe aí, viu como é que fez para poder penar, para poder pagar 2 milhões de euros, né, de multa rescisória pro Domi, então tem que ver essa questão financeira também. Vai lembrar que a partir do momento que você está no mercado de lá, apesar da gente estar falando do real, que é uma das moedas hoje que mais se desvalorizou no mundo nos últimos anos, principalmente o poder de compra, os caras lá estão com a cabeça em euros, amigo. Então, quando eles estão lá fazendo, o cara vai chegar e falar, vou te oferecer 500 mil reais, um exemplo. Vai falar, isso aí em euros dá quanto? Dá 100 mil euros. Falar, irmão, desculpa. O euro está 6,53 hoje. Então, dá nem 100 mil. Eu falo assim, você dá 80 mil euros. Então, assim, eu não vou para aí para ganhar isso. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente antes de qualquer avaliação. Aí a Paula falou bem, né? A gente tem que ter uma análise fria. Qualquer um técnico hoje, não tem dúvida de que o Rui Vitória seja melhor do que o Ceni, muito mais experiente e tal, mas a gente também tem que ter em mente que a gente não pode esperar contratar um técnico, por mais que ele seja português, igual Jesus, tenha tido passagens pelo Benfica e tal. O Jesus, cara, ele tem umas particularidades que eu tenho certeza que nenhum outro técnico de Portugal tenha. Nenhum. Tanto na sua vida, isso demandaria um outro vídeo, mas não tem igual. O Jesus foi um cara, por mais que tenha sido a questão do destino, foi oferecido para outros clubes aqui no Brasil, mas não tem particularidades. E aí não dá pra gente esperar que o Rui Vitória venha fazer o trabalho do Jesus. Se o Rui Vitória vier, a gente tem que esperar que o Rui Vitória venha fazer o trabalho dele. E aí o Rafa pode falar mais dessa questão do perfil dele, e aí já fica aqui até minha sugestão pro Rafa, de repente, já que estão especulando pra caceta, de voltar com aqueles vídeos de análise dos treinadores, né, aí portugueses, ou dos que estão sendo especulados
Acho que daria bom, mas acho que olhar essa questão do relacionamento dele com o Gabigol e também a parte financeira seria bem importante antes de qualquer investimento de fato, né? Pois é, dos portugueses, né? Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal parecem ser os mais qualificados para chegar ao posto técnico do Flamengo. Agora, essa questão do Euro é um empecilho muito grande. As demissões de técnico do Flamengo também. O Flamengo vai ter dificuldade na Europa para negociar com um novo técnico, caso decida demitir o Ceni. Paulinha Matos, o que você sabe sobre o Rui Vitória? Você acha que pode ser um bom nome? Eu confesso, eu não vi nada de Al Nassr, sei nada. Eu sei que, inclusive faço uma recomendação aqui no YouTube, o vídeo do Bernardo Ramos, onde ele ouve o Josa Novares, que é um cara super esclarecido, que acompanhou, e também outro jornalista que me falta o nome agora, de perto, que mora em Portugal, acompanhou o trabalho do Rui Vitória no Benfica e nos outros clubes que ele passou. Te parece uma solução, Paula, ou parece apenas uma jogar para a galera? Tipo, vou jogar essa cortina de fumaça, ver como é que a torcida reage ao nome do português, que é inimigo do JJ, inimigo entre aspas. Pode ser a segunda opção, eu acho. Também não vou te falar que eu não conheço tanto o trabalho dele, pouco que eu acompanhei, assim, de ler, né, pra gente poder falar aqui. Não seria o meu nome, eu não traria. Você deu um spoiler, eu tô contigo. Para mim, Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal. Quem acompanhou os desenhos desde a época da contratação do Domi sabem que eu era defensora desses dois nomes. Eu brincava com o Túlio Carvalhal no WhatsApp, porque a gente brincava com o nome dele. Eu brincava com o Túlio, eu falava assim, vamos no Carvalhal. Eu sei que teve, né, negativa, questão de pandemia, tudo isso, mas ele já voltou, já falou do Flamengo em umas 5 oportunidades depois disso. Eu acho que já estaria considerando. Eu tentaria o Leonardo Jardim novamente. Para mim, são os 2 melhores nomes. E eu já vinha falando isso desde a época do Domi. Eu não iria no Rui Vitória, não, Rafa. Pelo pouco que eu acompanhei, como você falou, seria um quinto perfil totalmente diferente. Que de tudo que a gente está vivendo, eu acho que não é bem por aí. O Vicente Flá colocou aqui, Carvalhal tá mais arrependido que a Morena. Tá. Porque já voltou a falar do Flamengo várias vezes. Então, assim, é um nome que me agrada. E tá fazendo um bom trabalho, hein? Tá fazendo um bom trabalho. Mário Carvalhal é um nome que me agrada muito. Eu já falava isso desde a época do Domi. Então, para mim, eu mantenho a minha opinião de lá de trás, de Leonardo Jardim ou Carlos Carvalhal. Ou um terceiro nome, vou jogar pra galera aí, seria o Galhardo. Né? Porque tá... Que joga logo mais. Tomou a surra no primeiro jogo pro Palmeiras. Né? Palmeiras em casa, joga logo mais e tá para sair, então seria meu terceiro nome. Eu iria por aí. Galhardo, Leonardo Jardim ou Carlos Carvalhal. Mas o Galhardo, até o Jamie Albote falou que não foi ele que falou isso, mas alguém, na época que eu tinha falado isso, falei, chega lá com um caminhão de dinheiro e faz a proposta. Ele respondeu, Túlio. Ele falou que não foi ele que falou, não. Então, o que eu tô falando. Mas voltando, o Galhardo eu acho que dificilmente viria. Sim, primeiro eu acho que é mercado na Europa. Seria caríssimo, seria um valor. E o Galhardo, cara, eu acho que dificilmente ele sairia para uma equipe sul-americana, tamanha a identificação dele, o trabalho dele desde o início de treinador no River. Pode falar? Não, eu ia fazer a seguinte opção. Eu acho assim, por exemplo, a gente achava também, a gente comentou isso no final de 19, falou assim, o Gabigol não vai ficar porque ele vai ter mercado na Europa, algum time grande europeu vai chegar. Eu entendo também, o Galhardo ele olha para a Europa, ele espera essa proposta, mas essa proposta pode vir ou não vir. Hoje está mais para não vir. Não, então, Rafa, mas assim, ele não está esperando, tipo assim, uma proposta de um Real Madrid, claro. Ele está esperando de uma equipe mediana, tipo ali para baixo, para ele poder tipo, mostrar o trabalho dele. E já sim, ele já é também, né? Eu estou dando esse exemplo para gerar o debate, para fazer essa provocação mesmo, entendeu? Pode não vir essa proposta, o Galhardo pode ser uma possibilidade. O Flamengo tem 5% de chances de trazer o Galhardo. Seria um nome espetacular, eu concordo com a Paula. Para mim, está no mesmo nível. Para mim, tipo, se pudesse escolher hoje, eu falaria assim, Flamengo hoje tem um sim do Galhardo, você tem o poder de escolher. Escolheria, de olhos fechados. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Assim como o Carvalhal, que está fazendo um puta trabalho, também pode não dar certo. Até porque a gente tem que ter consciência, eu lembro daquela fala do Kika ontem, que a gente tem que escolher. Ou alguém, né, que chegue, que a gente espere que dê um sprint aí nesses 10 últimos jogos para ganhar o brasileiro,
ou a longo prazo. A Tanto o Carvalhal como o Galhardo, vamos supor, se viessem, um dos dois, iria precisar de tempo, né? A gente não pode ter a expectativa de que, primeiro, qualquer treinador que vier, né, não vai ter pré-temporada, ou seja, não vai ter aquele tempo que o Jesus teve. Ponto. Isso fez uma enorme diferença para o Jesus e eu tenho certeza que fez. E mesmo assim a gente viu a dificuldade que foi no início. Então a gente ia ter que ter, no mínimo, né, um pouco de... Bom. E a gente deveria ter, no mínimo, um pouco de paciência no início, de esperar o trabalho maturar. Que aí entra essa questão, vou terminar, Rafa, que eu sei que a gente já está estourando o tempo, mas assim, o contexto que era diferente da chegada do Ceni. O Ceni não chegou com ninguém falando assim, olha, o Ceni chegou aqui, nós vamos ter que esperar 2, 3 meses para o Ceni engrenar. Porque o único sucesso que o Ceni teve na carreira dele foi de um time que jogava de forma inversa. O Ceni né, não teve uma experiência, não tem credencial ainda para poder pegar o Flamengo. Não, o Ceni foi trago, isso foi um discurso. Você pega, eu revi, como eu falei, a coletiva de apresentação do Ceni, né? O Ceni, tanto oficialmente, se era o discurso oficial, e tanto da imprensa, ele era o cara que iria vir para emular o Flamengo de 2019 para corrigir o que o Domi estava fazendo de errado. Ponto. Então, essa coisa de agora a gente tem que dar tempo. Foi igual quando o Domi meteu aquele papo de Klopp, né? Não, porque você viu o Klopp? Não foi. Você veio para substituir o cara por um trabalho de hegemonia do futebol brasileiro e sul-americano. O Domi, idem. Então, o próximo técnico que vier, ou aí o Ceni pode ficar aí, como está sendo especulado, mas a gente tem que ter consciência de que, cara, a gente vai ter que ter um mínimo de paciência no início. Principalmente se for um estrangeiro. O Kika está até agradecendo as referências. Eu concordo contigo. Eu concordo com quase tudo que tu fala. O Kika é gênio, tá aqui no YouTube, no canal Mundo na Bola. E é isso, né? A gente vai ter esse risco, sendo Carvalhal, sendo Galhardo, sendo Jardim, desse cara pintar uma proposta de um clube europeu, médio para grande no meio do caminho, e aí esse planejamento de longo prazo que o Flamengo eventualmente esteja querendo, né? A gente não sabe se o Flamengo quer, né? Que é um absurdo. Pode ir para o ralo, pode ser atrapalhado. Então o Flamengo tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, e não parece ter no momento.